Grande abraço, meus amigos das redes sociais. A gente começa falando da Internacional. 20º jogador que deixa o Leão após o rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. É o meia Juan, com RH. Ele usou as redes sociais para agradecer à Internacional pelo tempo que ficou aqui. A gente lembra que o Juan foi trazido pelo Felipe Conceição junto ao Botafogo do Rio. O Felipe Conceição tinha treinado o Juan e viu nele um jogador que poderia ajudar a Inter na Série D do ano passado. E ele foi muito importante. Tanto é verdade que ele se despede da Inter com 15 jogos e 3 gols. Paulistão deste ano, ele fez uma grande atuação contra o Palmeiras, mas no jogo seguinte o treinador não colocou ele como titular contra o Velo Clube. A verdade é uma só, o Juan marcou o gol da última vitória da Internacional. É mole, dia 17 de agosto do ano passado, a Inter ganhou do Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, por 1-0. Jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, 15 jogos com 9 empates e 6 derrotas. Olha só quanto tempo que o torcedor da Inter não comemora uma vitória. Então o Juan é o 20º jogador que deixa a Inter depois do rebaixamento. Até então o último tinha sido o zagueiro Alisson Dutra. A Inter tem jogo treino sábado às 10 horas da manhã no Parque Ecológico contra a Portuguesa. A Luzia também vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia da Inter na competição vai ser no dia 20, véspera de feriado, domingão, 4 da tarde, contra o Goiatuba em Goiás. O Claudinho foi apresentado oficialmente ontem, jogador experiente, vem do Taubaté, disputou a Série A2, jogou 42 partidas pelo Cruzeiro de 2020 a 2021, inclusive 28 partidas numa Série B de Campeonato Brasileiro, jogou no Mirassol, Ferroviária, Chapecoense, Santo André. Apesar da pouca idade, 24 anos, tem um currículo assim interessante, o meia Claudinho, que vai reforçar a Inter na Série D. Acontece o seguinte, o departamento de marketing da Internacional queria fazer uma brincadeira no anúncio do Claudinho, porque já tem o Bochecha. Lembra do passado no Paulistão, quando tinham os Bochechas, Gustavo e Lucas? E aí contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a Inter ganha por 2-0, o Lucas Bochecha faz o gol. E aí os dois se emparelham, né, o Gustavo e o Lucas, e eles começam a fazer aquele gesto do Claudinho e Bochecha. Aí a Globo ficou pirada, veio, fez matéria e tal. E agora tem o Claudinho e Bochecha, porque o Gustavo Bochecha foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. E a intenção do marketing da Inter era fazer uma brincadeira, mas na véspera da brincadeira teve um treino. E o Léo Costa, volante que veio do Noroeste, jogou no Maringá, jogou no Criciúma, ele deu uma entrada forte no Bochecha e o Bochecha torceu o tornozelo e foi direto para o departamento médico. Então, desta forma, o anúncio acabou sendo comum. Inter traz Claudinho, não teve aquela brincadeira, aquele marketing que o Juninho Bosco, o Jota Produtor, eles queriam fazer para a apresentação do jogador. De qualquer forma, bem-vindo Claudinho, grande reforço da Internacional para a competição. No Independente, o Maicon chegou, hein? O Galo tem um novo goleiro, é o Maicon, de 22 anos, 1,90 m, vem do Barretos. Já jogou no Independente em 2023 com o técnico PC Santos. Muito provavelmente hoje o PC será o nosso convidado no Pimba nos Esportes da Melhor FM a partir das 19 horas, hein? Estarei junto com o Luciano Trevisol, junto com o Felipe Ghiseline. Então hoje tem PC Santos no nosso Pimba nos Esportes. Bem-vindo, Maicon, bom goleiro, vem para ser titular do Galo na competição. Hoje tem futsal, hoje o ginásio Flamboyant, no Santa Adélia, recebe Brutus e Uniara, terceira rodada da Copa da Liga Paulista de Futsal. O Brutus estreou empatando com o Pinda, atual campeão fora de casa, 5-5, com direito a 4 gols do Misha, fixo que veio do Jaú Futsal, inclusive foi o gol 500 da história do Brutus, o primeiro que ele marcou. E depois, na segunda rodada, o Brutus perdeu no Flamboyant para o Barão de Mauá, o fortíssimo time de Ribeirão Preto, pelo placar de 4-1, e o gol foi do Lerosa. Lerosa que passou a ser o segundo maior artilheiro da história do Brutus. E hoje tem o Uniara de Araraquara, e a gente vê aqui, tem um tabu em jogo segundo, nosso Quina Mercúrio, historiador. Nunca o Brutus ganhou da Uniara em casa. Na história dos confrontos, 6 jogos. O Brutus ganhou 2 vezes, ambas em Araraquara. 3 empates e só uma vitória da Uniara neste confronto. No total, são 186 jogos oficiais e amistosos do Brutus,
65 vitórias, 32 empates, 89 derrotas. A equipe limerense marcou 505 gols e sofreu 548. Entrada franca hoje e nas redes sociais um apelo, né, da diretoria do Brutus para que o torcedor compareça e dê um incentivo legal para a equipe limerense. Falando nisso, eu abordei no meu canal do YouTube, se você procurar tem esse vídeo, o conflito que estamos tendo neste momento entre Brutus e Mandic por conta da utilização do ginásio Volucato. Aquele adesivo do Brutus que ficava no centro do Volucato foi retirado e em cima colocado o adesivo do Mandic, que é a faculdade que patrocina o basquetebol. E o Brutus não pode jogar no Volucato por conta do afundamento do gol de fundo. E desta forma a Liga Paulista de Futsal interditou o Volucato para os jogos de futsal. E mandou a equipe limerense lá para o ginásio Flamboyant. O nego gastou dinheiro do bolso, fez reformas no Volucato, colocou a rede, fez melhorias nos vestiários. Então ele gastou muito para que o Brutus jogasse no Volucato. E agora a equipe limerense só joga no Flamboyant. E lá também ele fez inúmeras melhorias, como por exemplo, ele trocou chuveiros, melhorou o placar eletrônico, colocou iluminação de LED. Ele investiu muito lá no Flamboyant, com a promessa de que ele voltaria a jogar no Volucato, mas isso não aconteceu. Ao que tudo indica, é só o basquete e o voleibol que podem jogar no Volucato. O basquetebol pode jogar com afundamento, porque a tabela fica bem em cima deste local danificado do piso, e o voleibol, a quadra é mais curta. Então, desta forma, criou-se um conflito entre futsal e basquete, e eu abordo no meu canal do YouTube. Tem mais ou menos uns 25 minutos de explicações comigo, com Felipe Ghiselini, com Alexandre Pimenta e também com Caio Cardoso. Tá bom? Então, convite feito hoje. Tem Brutus e Uniara de Araraquara no Flamboyant. Vamos falar da Libertadores da América. Hoje tem São Paulo em campo. O tricolor mais querido do Brasil recebe o Alianza Lima às 21h30 no Morumbis, buscando a segunda vitória na competição, porque o São Paulo estreou vencendo o Talleres na Argentina por 1-0, gol do Alisson. Técnico Luiz Ubeldia segue sem Lucas, Oscar e Luiz Gustavo, todos entregues ao departamento médico. Lembrando que na estreia o Alianza Lima, que tem Hernan Barcos, ex-Palmeiras, e Paulo Guerreiro, ex-Corinthians, perdeu em casa para o Libertad. Só que o Alianza Lima vem de uma classificação de pré-Libertadores, ele foi eliminando adversários fortes, passou pelo Nacional, depois eliminou o Boca Juniors nos pênaltis em pleno La Bombonera e por último eliminou o Deportes Iquique do Chile. Então o Alianza hoje é o adversário do São Paulo no Morumbis. Tivemos ontem pela Libertadores a vitória épica do Bahia jogando no Uruguai contra o Nacional. Foi a primeira vez que o Bahia venceu jogando fora de casa na Libertadores. O Bahia que volta a competir, né, nessa competição depois de 38 anos. Ei, Rogério Ceni, o Mister Libertadores. 1-0, gol do Eric Pulga. Pelo mesmo grupo hoje tem Atlético Nacional e Inter. O jogo no Beira-Rio, o Inter recebe o Atlético Nacional. O Inter embalado, jogando muito bem sob o comando do Roger Machado. O Internacional que na estreia empatou com o Bahia 1-1 em Salvador. E esse time perigoso do Atlético Nacional, que acabou fazendo 3-0 no primeiro jogo, ganhou bem do Nacional do Uruguai e agora vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio. Hoje nós teremos também às 21 horas Colo-Colo e Fortaleza no Chile. Fortaleza que decepcionou na estreia, recebeu o Racing e perdeu por 3-0. Mas se a gente analisar friamente, né, torcedor do Fortaleza, meu querido torcedor do Leão do Pici, o Racing é um dos favoritos ao título, né? E o Fortaleza hoje joga contra o Colo-Colo, tenho certeza que a reabilitação vem. O Colo-Colo que na estreia jogou na Colômbia e empatou com o Atlético Bucaramanga por 3-3. Ontem o Palmeiras venceu o Cerro Porteño, tá aqui a camisa do Lucas Evangelista, que não jogou e nem no banco ficou. 1 para o Palmeiras, 0 para o Cerro Porteño. O gol foi do Richard Rios no final do primeiro tempo. E quando ele fez o gol, ele saiu para a torcida e mandou a torcida ficar quieta. Na volta do intervalo, foi muito homenageado o colombiano, né? Muito homenageado. Foi xingado, vaiado quando pegava na bola, se complicou o Richard Rios. Mas quando ele foi substituído pelo Abel Ferreira, ele fez aquele gesto de desculpa, que ele errou, e aí a torcida aplaudiu o Richard Rios. Então 1 para o Palmeiras, 0 para o Cerro. Segundo jogo, segunda vitória dos comandados de Abel Ferreira. Na estreia, o Palmeiras ganhou do Sporting Cristal no Peru por 3-2.
E o Flamengo, hein? Felipe Luiz. 1 para o Flamengo, 2 para o Central Córdoba da Argentina em pleno Maracanã. E o Central Córdoba disputa pela primeira vez a Libertadores, hein? O único gol do Mengão foi do De La Cruz. O Flamengo ganhou na estreia na Venezuela do Deportivo Táchira 1-0 e agora perde em casa para o Central Córdoba por 2-1. Na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro perdeu ontem no Mineirão. Depois da entrevista do Pedrinho, que ele falou que não vale a pena investir no futebol, que ele acha o salário do Gabigol um absurdo. O Cruzeiro, a tendência agora é despencar, hein? 1 para o Cruzeiro, 2 para o Muxiruna, do Equador. O único gol do Cruzeiro foi justamente dele, Gabigol, cobrando pênalti. Segunda derrota da Raposa, que tinha perdido na Argentina para o Unión, pelo placar de 1-0. 3 brasileiros em campo hoje, pela Copa Sul-Americana, 19 horas, o Vitória joga na Argentina contra o Defensa e Justiça. No primeiro jogo, o Vitória empatou no Barradão com o Universidade de Quito, pelo placar de 1-1. Pelo grupo F, 21h30, tem Fluminense do meu pai Edmundo Silva contra o GV San José da Bolívia no Maracanã. Fluminense que ganhou na estreia de 1-0 do Once Caldas na Colômbia, gol do Germán Cano, que se tornou o maior artilheiro do Fluminense em jogos internacionais. E no grupo H, 21h30, o meu galão da massa, o Atlético Mineiro, enfrenta o Deportes Iquique do Chile. Na estreia, o time do técnico Cuca empatou 0-0 com o Cienciano no Peru. São os jogos da Copa Sul-Americana. Ontem nós tivemos o primeiro jogo da final da Série A3 do Campeonato Paulista e deu Sertãozinho. Sertãozinho, ele 3-1 do Monte Azul. Gols do Wagner Gomes, do Luciano Oliveira e do João Salles. O Pingo descontou para o Monte Azul. E agora o jogo de volta é sábado, 3 da tarde em Monte Azul. Sertãozinho pode perder por um gol de diferença. Lembrando que Sertãozinho e Monte Azul vão enfrentar a Internacional na Série A2 do ano que vem. Ontem, 2 jogos pelas quartas de final da Champions League. O Barcelona atropelou o Borussia Dortmund com uma grande atuação do brasileiro Rafinha, 4-0 no Camp Nou. E o Paris Saint-Germain fez 3-1 contra o Aston Villa com golaços, hein? 3-1 para o time francês. Jogos de volta, hein? Barcelona podendo perder por 3 gols de diferença. Já passou, né? Já passou. E a imprensa espanhola colocando que o Brasil torce pela demissão de Carlo Ancelotti para ele ser o novo treinador da seleção brasileira. O Real Madrid perdeu de 3-0 para o Arsenal e agora vai tentar reverter no Santiago Bernabéu. Pra gente fechar, tem Copa do Brasil. Ontem teve o sorteio e a gente viu muita gente falando que os cariocas, como o meu Vascão, deram sorte no sorteio. Olha só, os adversários dos times cariocas, depois eu comparo com os times paulistas. O Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba. O Botafogo do Rio vai pegar o Capital do Distrito Federal. O Fluminense vai ter o Aparecidense de Goiás. E o meu Vascão vai cruzar com o Operário do Paraná, do Marcelo Alexandre, que trabalha com a gente no Rápido no Ar. Os paulistas, Corinthians e Novo Horizontino. Não é pedreira pro Timão, né? Santos e CRB. Adversário bom pro Santos. São Paulo e Náutico. E Palmeiras e Ceará. O único que teve aí e terá problemas é o Palmeiras com o Ceará. Aliás, dos 16 confrontos, esse é o mais equilibrado. Nos demais, eu acho que o favoritismo é muito grande para os times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Gostou? Dá um like, ajuda muito a gente. Siga no Instagram, Edmar Pimba, é o mesmo endereço da Rede X, né, que é o antigo Twitter. E se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, Edmar Pimba, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Lembrando a promoção da camisa do Lucas Evangelista. Tá vendo essa camisa aqui? Ela pode ser sua. Tem entre hoje e amanhã no Pimba nos Esportes, das 18 às 20 horas. Você coloca quando será o primeiro gol do Lucas Evangelista pelo Palmeiras e onde. Por exemplo, Grêmio fora, Ceará em casa, Vitória fora, jogo do Mundial de Clubes contra o Al-Ahly, Porto, Inter Miami, contra o Ceará na Copa do Brasil, em casa ou fora. 36 rodadas do Brasileirão à sua disposição, então você pode participar, tá bom? Quem acertar, se tivermos mais de um acertador, a gente faz o sorteio. Obrigado ao Roberto Martins, que nos ofertou esta camisa do Verdão oficial do Lucas Evangelista. Amanhã a gente volta com mais um informativo esportivo. Vocês são Pimba!